Saudações, bem-vindo a este espaço de conversa. Tenho hoje o prazer de conversar com António Emílio Leite Couto. Parece uma figura desconhecida, se a chamarmos deste nome. É uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentação. Mia, muito bem-vindo a esta rubrica de conversa. Vamos hoje falar sobre a sua vida e obra. Queremos também ouvir o seu pensamento sobre a literatura moçambicana e da lusofonia. Também podemos olhar para outras vertentes de assuntos que marcam o país, sobretudo a juventude, nestes dias que correm. É esta minha figura que hoje vai, portanto, falar sobre a sua vida e obra e de outros temas transversais à sua área de atuação. Vamos começar mesmo por este pseudónimo, Mia Couto. O apresentei primeiro como António Emílio Leite Couto. Porquê Mia Couto? Muito obrigado por me receberes aqui, por ser recebido pela vossa televisão. Quando me chamam assim de António Emílio Leite Couto, eu penso que é para me darem ordem de prisão ou qualquer coisa, porque esse nome já não foge ao hábito. Sim, já quase não é meu, é o nome meu formal, é o nome oficial. Exato. Meu, mas desde os 3 anos de idade que eu, em casa, depois no bairro, depois a Beira era uma cidade pequena, eu sou natural da Beira, depois os amigos e a escola, bom, e fiquei minha. E recordo-me quando fui, a primeira vez que eu tive um cargo público, tinha que ter o meu nome espelhado era uma revista, portanto tinha que aparecer lá, nome do diretor. E eu pensei, isto foi logo depois da independência, 77, por aí, e pensei que tinha que pôr o meu nome oficial, porque, digamos, juridicamente tem que ser assim. Exato. E pus António Emílio, e nessa altura o Ministro da Informação, que era o Jorge Rebelo, perguntou: quem é este? Eu disse: sou eu. Eu disse: não, ponha lá o seu nome, que é o outro. Pronto, eu prefiro que fosse Mia Couto. Sim. Pois bem. Mas de onde é que vem este segundo, eu não tenho a certeza, quem me conta a história são os meus pais. Ali no Maquinino, onde vivíamos, tínhamos uma varanda que dava para as traseiras da rua, e ali vinham muitos gatos comer, então eu acho que eu lidava com os gatos de tal maneira que eu pensava que eu era um gato, um desses, e tenho fotografias de eu a comer e a dormir com os gatos, e eu é que terei dito, segundo os meus pais, que me queria chamar Mia. Por conta dos gatos. É uma história, no entanto, que é novidade para muitas pessoas, quero acreditar. Inclusive, grande parte dos que o seguem podem não saber o nome oficial. Sim, já contei esta história muitas vezes, mas há sempre quem faça a pergunta, portanto acho que naturalmente. Pois bem, Mia, vamos falar da sua vida e obra. É um homem que tem o nome cravado na literatura moçambicana, lusófona sobretudo, e está sempre a surpreender com as suas obras. O que é que lhe inspira a escrever tanto? Eu às vezes faço a pergunta ao contrário, sabes, como é que é possível não ficar inspirado se nós, numa cidade, numa sociedade como a nossa, tu sais à rua e as pessoas contam histórias, as pessoas falam contigo, abordam. É uma sociedade muito aberta, é uma sociedade fundada na oralidade. As pessoas não simplesmente se cumprimentam muito, mas também estão disponíveis a escutar, estão disponíveis a contar a sua história. De repente, a fronteira entre a tua casa e a rua é muito ténue, muito pequena, não é? Nas sociedades europeias que eu conheço, não é assim. As pessoas têm muito, protegem-se muito, a sua intimidade fica protegida. Não conhece a história de um outro assim, não tem a mesma abertura que temos. Sim. Aqui um estranho rapidamente se fica familiar. E eu ando na rua e escuto histórias e escuto pessoas dizendo coisas. Basicamente, as vivências deste povo sempre o incomodam a escrever. Me conduzem à escrita, quer dizer, eu escuto histórias, obviamente não transporto essas histórias como são escutadas, mas essas histórias transformam-se noutra coisa. Há uma necessidade muito grande das pessoas terem uma relação com o escritor, que me parece curiosa. Muitas vezes na rua me param e dizem: olha, escreva lá sobre isto assim, encomendam-me, sabes? É um recado que me estão a dar. E eu gosto dessa relação, assim. Pois bem, Mia é autor de várias obras, o seu manancial é vasto, vamos 34, falar sobre, talvez. Desde poesia, crónicas, contos, romances, obras como Terra Sonâmbula, Confissão da Leoa,
Reis de Orvalho, são tantas que, se enumerarmos, vamos acabar quase que esta entrevista a falar de cada uma dessas obras. Está sempre inconformado com alguma situação que o leva a escrever de forma romântica e a reportar essas vivências para a diáspora? Onde vamos chegar? Sim. Qual é o futuro que Mia pretende atravessar? Não tenho metas ou objetivos, hoje em dia é muito triste que as pessoas são transformadas em quase pequenas empresas individuais, a pessoa olhada como uma empresa, já não tens sonhos, tens objetivos, tens metas, já não tens a tua própria história, tens um CV, e eu não olho a literatura dessa maneira. Na verdade, eu estou publicado em talvez 40 países diferentes e em umas 30 línguas diferentes, mas isso aconteceu, tive alguma sorte no meio, quer dizer, evidentemente que é resultado de um trabalho, mas há muita gente que trabalha e não tem essa sorte. Eu conto muitas vezes uma história que o meu primeiro livro que foi feito e saiu de Moçambique. Era um livro que foi feito durante a Guerra Civil, as tipografias estavam praticamente fechadas. E o livro saiu com muitos defeitos, sabes? A capa estava borrada, tinha uma impressão péssima. E quando foi parar a Portugal, o primeiro livro que viajou com alguém, não sei, estava em cima de uma mesa e uma professora da Universidade Brasileira viu e disse: "Ei, que livro tão feio!" Disse: "De onde é que saiu isto? Parece tudo sujo." E pegou no livro. E interessou-se por o livro, fez uma crítica num jornal e foi assim que, através de uma razão inversa, quer dizer, ela pegou por causa do livro ser muito feio enquanto objeto. Fazia alguma diferença diante dos outros. É? O que sente que o diferencia dos outros escritores? Moçambique é rico em autores de obras, a lusofonia nem falo, tendo em conta que também a sua obra é traduzida para inglês, que também tem um vasto manancial. O que sente que grandemente o diferencia de outros escritores? Eu acho que todos os escritores são diferentes e cada um construiu o seu, digamos, a razão de ser de um escritor é que ele constrói só o seu universo próprio. Exato. A Paulina Chiziane, para falar do nome que está agora, mais sonado agora, não é? Exato. Há o Lani Bacacossa, o João Paulo Bosco Coelho, cada um constrói o seu próprio universo que não se compara. Quer dizer, e a ideia mesmo é que não se pode comparar, dizendo que um é maior ou melhor que o outro, não tem sentido isso na literatura. Nós não nos sentimos assim. Então, talvez o meu percurso seja um percurso, digamos, que experimentou várias coisas, porque andei, como tu dizes, andei pela poesia, ando pela poesia, crónica, literatura infantil, romance, etc. Gosto dessa coisa dispersa, sabes? Trabalho com teatro desde há muito tempo, trabalho com bandas e com cantores, fazendo letras. Eu quero me distribuir, vamos dizer assim. E é feliz com isto? Sim, eu não conseguiria viver se não fosse desta maneira criativa, digamos, ter uma relação criativa. Podia não escrever, sabes, mas ia fazer qualquer coisa criativa, não conseguiria ser um funcionário, isso não, era infeliz. Vislumbra nos seus sonhos individuais algum horizonte em que repose a esferográfica? Sim, mas sabes, às vezes fazem-me aquela pergunta, se eu fosse para uma ilha deserta, que livro é que eu levava? Eu acho que eu não levava, eu levava uma guitarra, sabes, porque eu toco muito mal, não toco praticamente, mas acho que me fazia mais companhia ter essa música presente que eu poderia fazer, muito mal, mas que não interessa, do que propriamente estar ali a escrever ou a ler. Acho que é, portanto, eu não conseguiria, não me vejo longe da escrita, na verdade. Pois bem. Mas eu haveria de sobreviver, sim, com certeza. Temos grandes nomes na nossa literatura africana, sobretudo. Vamos falar de África, porque é um horizonte um pouco mais extenso e mais próximo em simultâneo. Que autor tem algum reconhecimento neste campo? Olha, eu acho que, digamos, a África, ia dizer Moçambique, mas estamos a falar da África. A África teve um bom ano este ano, foi um ano muito bom. Se tu pensares nos grandes prémios do mundo, e é muito curioso, estão aqui à nossa volta, e nós não conhecemos. O drama é que estás a ver, temos um tanzaniano que ganhou o prémio Nobel, temos um sul-africano que ganhou o segundo maior prémio do mundo, que é o Booker Prize, temos uma zimbabuiana,
Patrícia da Garemba, que venceu um prémio na Alemanha. Temos a Paulina, que venceu o prémio Camões, o maior prémio da língua portuguesa. Exato. Temos o prémio Goncourt, quer dizer, o maior prémio da língua francesa, foi ganho por um senegalês. Enfim, temos o Neustadt, que é considerado o prémio Nobel americano, foi ganho por outro senegalês. Então, os africanos ganharam tudo, não é? E eu acho que não há aqui nenhum paternalismo, não há aqui nenhuma chance que nos foi dada, é conquista mesmo. E acho que a África vai continuar. Sente que é um bom bastião no que toca à produção de escritores. Repara, a África teve as suas guerras, sabes? Teve os seus fins do mundo, teve as suas catástrofes. Isto faz-nos ter a necessidade de nascer outra vez, Exato. enfrentarmos, sabes, a verdade do mundo, e por isso a literatura, para isso é fundamental, para tu descobrires Exato. como é que eu vou agora renascer, como é que eu, a partir das ruínas, vou inventar uma flor, não é? No meio das ruínas. E fizemos isso muitas vezes. Nós próprios em Moçambique tivemos que renascer das guerras que tivemos, não é? Das catástrofes ambientais que tivemos, desta nova guerra vamos ter que renascer. Naturalmente. Então, isso obriga-nos a ter essa força interior. Naturalmente. Como é que hoje olha para este país? Estamos a entrar para uma nova página nesta entrevista. É um país que assistiu o seu crescimento, alguém que, como bem fizemos aqui a referência, nasce na cidade da Beira, fez alguma parte da sua infância, acompanhou e fez parte dos primeiros movimentos de literatura ou de escrita neste país, foi uma das poucas figuras que naquela altura puderam lançar um livro e vê-lo ser consumido dentro e fora de portas. Hoje, como é que olha para este Moçambique no que toca primeiro ao campo literário? Eu acho que crescemos muito, eu acho que há muitos nomes novos que não são já só uma promessa, mas já há um crescimento claro, seguro. Vão dizer que bom, mas isso é nas cidades. Mas Exato. a literatura é um fenómeno urbano, em todo lado do mundo é um fenómeno Exato. urbano, portanto não é um problema nosso, do Moçambique. Eu estou certo que muitos destes nomes não vão parar de crescer e vão ser uma geração muito rica. Não vou com aquele sentimento de que lembras-te, tu és jovem, mas já houve um debate, chegamos ao deserto, a literatura moçambicana morreu. Haviam debates que eram um pouco sem sentido, mas hoje ninguém diz isso. Estamos muito centrados na poesia, o que não é também um problema, mas significa que é um caminho mais difícil, o caminho da poesia. Para tu teres publicação dentro e fora do Moçambique, é mais difícil publicar poesia. Exato. Mas também nas redes sociais, na internet, hoje a poesia ganhou um grande espaço também, há ali um momento bom. Este para um outro campo para onde íamos chegar nesta conversa, nova dinâmica de leitura, as tecnologias de informação e comunicação praticamente diz, pelo menos de passagem, a concorrerem com o acesso às bibliotecas. E ter acesso à leitura já não implica ir à biblioteca, o contacto direto com o livro de formato físico. Sim, temos os e-books que estão numa velocidade de expansão muito acentuada. Sente que isto pode ameaçar a literatura? Não. Acho que uma coisa alimenta a outra. Acho que o ideal é que o e-book ajude também a promover a leitura do livro físico e repara, assim, no mercado lusófono, os e-books, os livros feitos na internet, de forma digital, não têm o mesmo sucesso que têm no território anglófono. Os países anglófonos consomem muito. Nós, por uma razão qualquer que não sei identificar ainda, a família lusófona, ainda publicamos muito pouco por via e-book. Exato. Pois bem. E que futuro é que projeta para esta indústria da leitura, atendendo a estas novas dinâmicas, novos ares de desenvolvimento, a tecnologia que está cada vez mais presente nos nossos dias? Sabes, há sempre aquele discurso que a leitura está a morrer e já ninguém lê. Eu ouço isso desde pequeno. Acho que é preciso que haja mais empenho do governo. Exato. Aí sim, acho que as escolas devem criar, não só alfabetizar, criar a capacidade de ler e escrever, mas criar o amor pela leitura, criar o amor, quer dizer, por essa janela que se abre para o mundo. Quem não for capaz de ler, eu não digo já um livro,
mas que leiam bons artigos por via da internet. Não vejo isso em competição, mas para mim esse mundo tem os seus, esse mundo tecnológico que tu estás a referir tem os seus ganhos e tem alguma coisa que se vantagens e desvantagens. O apoio que se dá à literatura, este mundo em que o Mia vive, sente que é o suficiente? Não, nem pensar. Eu acho que essa é uma coisa que eu alertaria não este governo em particular, mas todos os governos de Moçambique fizeram a mesma coisa. O setor da cultura é um setor olhado como uma coisa ligada ao entretenimento. A cultura não é isso, a cultura é muito mais que isso. A cultura é, digamos, é aquilo que nos faz sentirmos como moçambicanos, nós próprios, como cidadãos, etc. Portanto, há aqui uma maneira de olhar a cultura como se fosse uma coisa decorativa, e há um pequenino grupo que lida com a cultura. A cultura, recordo-se, você é muito jovem, mas quando Samora Machel tomou o poder, digamos, quando veio daquela viagem triunfal do Rovuma Maputo, desde 74, havia uma cerimónia, depois, agora vamos chamar a cultura, e entravam pessoas que dançavam e que cantavam, e desde esse tempo mudou pouco, quer dizer, a cultura é um intervalo que se faz numa sessão mais séria, quando você discute economia e política, etc., e defesa, aí são assuntos muito sérios. Depois, no intervalo, para desanuviar, você chama um cantor e um poeta que faz umas declamações. Essa é uma visão muito folclórica do que é a cultura, não é? Porque se aqueles homens que estão a discutir economia, política e defesa tivessem, talvez, um acesso melhor a uma cultura mais aberta, talvez não fosse preciso gastar tanto tempo naquela discussão. Vamos olhar para aquilo que é a nata de jovem que estreia-se neste mundo da escrita. Nos últimos dias, há lançamento de obras, são jovens aventureiros que atrevem-se a entrar por este novo mundo e fazer-se conhecer ao mundo. Tem apreciado a qualidade da escrita que trazem? Que leitura é que faz? Sou muito otimista. Acho que o que está a chegar, como lhe disse, é bom. Há um conselho que eu dou normalmente aos jovens, mas eu também já fui e tinha a mesma pressa. É o sentido da pressa, quer dizer, perceber que isto é uma escada que se vence de grau a degrau. Não, por exemplo, eu publiquei o meu livro, não canso-me de dizer isto, publiquei o meu primeiro livro, eu tinha 35 anos por aí. Então, há jovens que hoje com 20 anos estão com pressa a publicar o seu primeiro livro. Exato. Mas também é verdade que faltam coisas que no meu tempo existiam, que era revistas. Quer dizer, a gente não publicava logo num livro, começava a publicar num jornal, numa revista. Agora não há esse espaço cultural na imprensa escrita. Por exemplo, em antologias, que poderia ser um caminho para chegar a... Sim, havia caminhos para chegar até o livro. Agora salta-se diretamente para o livro. Mas, de qualquer maneira, sim, ser escritor tem que ser uma coisa de alma, de missão, de coração, de entrega total. Dificilmente um escritor vive da escrita. Isso eu devo dizer aos jovens, não para se desmoralizarem, não desistirem, mas saberem que têm que ter... Que é preciso amadurecer. É preciso amadurecer, é preciso prepararem-se para vencer aquilo que é o lado prático, logístico da vida, sabes, para ganharem a vida e depois para encontrarem essa zona de prazer que é a escrita literária. Não é? Pois bem, vamos olhar uma vez mais para o seu percurso. Esta nossa entrevista vai obedecer a essas nuances. Olhando para aquilo que é o seu trajeto, identifica-se ou destaca-se como uma figura que inventa ou reinventa a língua portuguesa, se assim podemos referir, inventa vocabulários ou mais ou menos por aí. Um dos seus traços fortes, para quem lê Mia Couto, não precisa ver a capa do livro, o texto vai denunciar quem é o autor. Porquê? O que é que pretende transmitir com esta reinvenção da língua portuguesa? É algo que foi praticamente inovador com as suas obras no campo da literatura lusófona. Porquê? Bom, primeiro, é preciso dizer que talvez numa primeira fase eu estava muito ocupado nessa reinvenção de linguagem. Pois bem. Agora estou menos ocupado, agora me interessa mais o lado poético. Mas, repare, assim, somos do mesmo país,
E quando andas na rua, tu vês como é que a língua portuguesa aqui está sendo reapropriada, reinventada. Não é uma coisa literária, não é uma coisa que os escritores... Vamos colocar entre aspas, há um português moçambicano que é preciso fazer conhecer. Há um português moçambicano, já é uma variante, já nós precisamos, quando tu dizes desconseguir, não dizes isso no Brasil, não dizes isso em Portugal, não, mas dizem em Moçambique. Mas dizemos, ok, e só pego num termo, mas sei lá, toda a gente, fui uma viagem a Zambésia e as pessoas diziam todas já arrumário, em vez de armário, ok, provavelmente vai ficar arrumário, em vez de armário, okay, porque armário, mas quando nós, não temos de ter vergonha disso, essa é uma contribuição, porque repara assim, armário é uma palavra que nasceu do sítio onde era onde se guardavam as armas, que se chama armário. Agora tu não guardas, espero eu, não guardas armas naquele sítio, não é? Arrumas as tuas coisas, não é? Então, provavelmente, assim, nós vamos criar a nossa própria norma, estamos criando a nossa própria variante, e temos que fazer isto sem afirmação política, sabes? Estamos a fazer por causa de não sei o quê. Não, estamos a fazer porque a nossa vida nos leva a isso. Em um campo, a literatura pode ser um campo para fazer conhecer isto? Sim, reconhecer e sentirmos que temos orgulho naquilo que é um português nosso, quer dizer, assim, nós temos esta tendência a chamar línguas nacionais e depois há o português e as línguas nacionais. Acho que essa divisão não está correta, ok? Acho que neste momento o português já é uma língua nacional. Nacional no sentido de abranger a nação moçambicana, é a única que abrange a nação toda, moçambicana, né? Do norte a sul, mas também porque já é uma língua de cultura de muita gente, já há muitos moçambicanos que têm essa língua como sua língua de cultura. E praticamente todos os escritores que eu conheço escrevem na sua língua materna, que é, ou pode não ser a materna, por exemplo, no caso que estamos a falar, a Paulina não tem português como língua materna, mas ela escreve em português, sente e sonha naquela língua também, quer dizer, apropriou-se dessa língua. Então, acho que não temos de ter complexo, nem agora, é preciso que a língua portuguesa não retire o papel fundamental que têm as outras línguas. Exato. De maneira que a pessoa possa escolher livremente. Eu vou escolher na minha língua, se a sua língua materna for Chimaconda ou qualquer coisa, eu vou escrever na minha língua. E posso fazer com igual competência, escrever na minha língua materna, que se for uma língua de raiz africana, ou escrever em português de Moçambique. Este ponto nos faz resvalar para um outro campo de abordagem nesta conversa. Tem que ver com o espelho sobre as tradições. O nosso país, em particular, é um país vasto, com uma diversidade étnica, de culturas, a gente com diferentes formas de ver e fazer as coisas. E há na escrita do Miyakoto um espelho de todos os moçambicanos, se assim pode ser, reconhecer. Descreve também um pouco sobre, ou tenta transmitir um pouco dos traços da tradição, da cultura moçambicana. Este o grande objetivo, é fazer conhecer este Moçambique do ponto de vista cultural também, fora de portas? Não posso dizer com verdade que isso seja uma missão minha, sabes, que eu sinta isso como um objetivo. Eu acho que para ser verdadeiro comigo eu tenho que ser um tradutor, porque eu também reconheço o meu lugar. Repara, eu sou uma pessoa que trago mundos diferentes dentro de mim. Meus pais são portugueses, eu nasço na Beira, vivo naquele ambiente, digamos, não diria suburbano, mas do limiar dos bairros que eram os bairros brancos, naquela altura do tempo colonial. Mas ali já havia uma mestiçagem muito grande, quer dizer, eu lembro-me que eu fui vizinho da família Conde, do Chiquinho Conde, etc. Jogava futebol ali com ele. Então, esse convívio com universos culturais diferentes me fez absorver todas essas influências, não é? São um ser misturado. Então, eu acho que onde eu me sinto bem é num lugar de tradutor de culturas, de intermediário de culturas. Naturalmente. Então, mas não tenho nenhuma pretensão de ser representante de coisa nenhuma, sabes? Não sou, eu estou entre fronteiras, digamos. Pois bem. E por falar nisto,
cada homem é uma raça. O que transmitir? Ou qual é o grande objetivo a transmitir? Sem querer entrar em detalhe de cada uma das suas obras, porque já levávamos todos o programa, mas estou só a buscar alguns traços para justificar esta abordagem que estamos a trazer nesta conversa. Esse título é uma declaração contra a raça como uma definição primeira de identidade. Isto é, se eu olhar para ti e digo, bom, tu és negro, já sei quem tu és. Não. Tu és tu, e só tu, quer dizer, tu és uma pessoa particular. Que a pele não faz a essência das pessoas. A pele não fabrica a tua essência, a tua história é que fabrica a tua essência, não é? Portanto, se tu tivesses nascido num outro lugar qualquer, eras completamente outro. Então a ideia é essa. E aquilo nasce, não, portanto, eu não estou a fazer um ensaio político, repare, estou a contar uma história. Nasce quando, naquela história que eu estou a contar, o polícia colonial, que é branco, né, abordam o João Passarinheiro, que é negro, e perguntam identificação, raça, e ele diz, a minha raça sou eu mesmo. Cada homem é uma raça, senhor polícia. Portanto, é tentar dizer isto por via de uma história, de um conto, não é? Acho que a área de trabalho do escritor não é fazer política, né, no sentido convencional, mas é defender aquilo que são sentimentos, que são ideias, mas trabalhadas com histórias. Não é? Exato. E esta coletânea As Areias do Imperador vai de encontro àquilo que já estávamos a falar quando revisitarmos Ngungunyane e outros ícones das raízes de Moçambique. Estamos mesmo ao encontro daquilo que é levar este país para a diáspora no que toca à cultura. Ali, sabes, eu quando comecei a escrever aquele livro, comecei a falar com gente que era gente que vinha da região Chopo, gente daqui do Sul, que tinham, sei lá, avós, bisavós que viveram aquele período. Não é muito antigo, é uma coisa que é relativamente recente. E as pessoas sempre me diziam, não toques nessa história. E pá, e se tu vais acordar fantasmas, eu até pensei, se calhar o melhor é não fazer. Mas acabei fazendo e acho que é bom, não que eu acho que o que eu fiz é bom em particular, mas acho que é bom que a literatura convide as pessoas a visitarem o passado e perceberem que há várias versões do passado e perceberem que nós somos feitos dessas várias diferenças, não é? Não ter medo da diversidade que nós temos e dos choques que houve no passado. Repara, assim, o Ngungunyane pode ser um herói nacional, mas a gente tem que olhar com verdade para a sua história, isto é, haverá sempre moçambicanos que sentiram esse peso desse império de maneira diferente. Para uns ele foi um libertador, para uns não foi, ok? Portanto, é muito difícil para um país jovem como o nosso ter um herói muito próximo que seja completamente consensual. Então, para qualquer país, só que esses países vão buscar pessoas de há 1000 anos atrás e, portanto, aí já morreu há tanto tempo, ninguém sabe qual é a história, qual é a versão verdadeira que sobrou. Nós vamos ter sempre mas precisamos de heróis, este é o ponto, precisamos desses heróis. Exato. Aquele livro não destrói em coisa nenhuma a figura do Ngungunyane, porque o Ngungunyane teve lados que são absolutamente fundamentais, humanos, de estima, de defesa da sua própria dignidade. Teve outras coisas que não foram tão felizes, mas é assim, eu quis mostrar a figura humana do Ngungunyane. Pois bem. Vamos entrar para um outro campo, olhar para o país em outras nuances transversais, inclusive a própria área da criatividade, da literatura, olhar para a juventude, olhar para a academia. É um homem, naturalmente, podemos considerá-lo também ligado a esta área da academia. Sabemos que é biólogo, não sei se ainda exerce a atividade. Ainda assim, com alguma distância, mas sim. Pois bem, então é importante também olharmos para a nossa juventude e olhar para a academia e dar algum recado a esta juventude. O Mia fez um discurso quase que provocador quando foi atribuído o título de Doutor Honoris Causa. A sua mensagem, sobretudo para jovens, foi categórica. Mudaria uma vírgula daquilo que disse ou que recado dar à juventude? Não mudaria. Eu acho que o que se espera é que a juventude seja realmente jovem, no sentido de trazer um ar fresco e trazer ideias novas e não ficar preso àquilo que são os grandes preconceitos que a minha geração ainda tinha. Portanto, e a intervenção
que precisamos da juventude é uma intervenção claramente construtiva, isto é preciso que os jovens não sejam condescendentes, sejam duros com os mais velhos, mas não para este país já foi tão destruído, não é? Mas para erguer coisas, para construir coisas novas, opções. E é preciso que os jovens também percebam. Eu venho da Europa agora, onde fui lançar este livro, o último que fiz, e vejo as dificuldades que a juventude europeia também tem. Quer dizer, a gente pode pensar que há problemas que são exclusivos nossos, os jovens que não têm emprego. E ali, grande parte dos países europeus, os jovens têm contratos só chamados precários, isto é, você não tem um contrato a longo prazo, você tem um contrato para fazer uma tarefa só. Curto prazo. Em curtíssimo prazo. A maior parte dos jovens não tem dinheiro para pagar as rendas da casa que a cidade lhes oferece, tem que viver longe das cidades, ou tem que viver em casa dos seus pais. Enfim, é preciso que a gente perceba que há uma crise profunda em Moçambique, que ainda vai continuar, mas essa crise também se manifesta nos outros países. Não é? Pois bem, há uma agenda que é naturalmente perseguida pelos governos, sobretudo no continente africano, para não falar de Moçambique de forma isolada, tem que ver com esta grande ambição do desenvolvimento, fazer com que surja uma uma geração de jovens dedicados aos negócios, empresários, a tônica do empreendedorismo, que não gosto nada desse discurso. Cada jovem um kit de emprego, por exemplo. Como é que olha para esta nova forma de supostamente apoiar a juventude em comparação com as realidades que porventura tem havido? Eu não gosto desse discurso, sabe? Eu acho que o discurso do empreendedorismo é um discurso de moda, é um discurso que para mim é quase uma agressão aos jovens, milhares e milhares e milhares de jovens que saem todos os dias à rua, às 4 da manhã saem para os seus serviços. Esses jovens não precisaram de um curso de empreendedorismo, não precisam de uma associação de empreendedores. Os moçambicanos são empreendedores. Não é por causa disso que as coisas não estão bem. Não é pela política que eles são. Exatamente, é preciso repensarmos as nossas opções políticas. Repare, não é só o regime que precisa mudar. Às vezes a gente pensa que mudando este político, tirando este e pondo aquele, não é isto. O que é preciso pensar é uma nova maneira de fazer a administração da nossa sociedade, da nossa riqueza. E isso ser feito coletivamente, com um debate aberto, sem medo, porque vão roubar o poder ou porque vão roubar influências. O que eu posso dizer, assim, numa coisa muito breve, é que é preciso repensar do princípio o formato da governação que a gente tem. Quer dizer, precisamos disto com este formato, este formato partidário, parlamentar, com esta delegação de poderes. Talvez a gente possa ter um bocadinho mais de espaço para pensarmos de uma maneira mais nossa de nos governarmos a nós. Talvez com uma maior inclusão da juventude nos órgãos de soberania, decisão, pudesse mudar os paradigmas. Sem dúvida nenhuma. Os jovens têm que estar incluídos nisso, mas repare assim, se você não tem uma economia que funcione, inclui em onde? Se você não tem uma casa, recebe onde? Ok? Portanto, esse discurso também tem que ser um discurso que seja realista e que se perceba, por exemplo, a coisa da maldição dos recursos naturais. Exato. Que o facto do gás ter sido uma coisa que não beneficiou muito outras experiências. Porquê que vamos pensar que estamos condenados? Porquê que não somos capazes de fazer como fez a Noruega, que colocou esse recurso ao serviço do país, não é? Então acho que há um certo descrédito em nós próprios, temos que ser capazes de vencer isso. Olhando para outras nuances de desenvolvimento do país, política que anda bastante conturbada, o pergunto, apesar de estar fora daquilo que era o rol dos assuntos para esta conversa, mas como alguém que acompanhou toda a epopeia de crescimento deste país, desde a conquista da independência, viveu todos os processos até hoje, como olha atualmente para aquilo que é a gestão política do nosso país? Acho que tivemos altos e baixos. O que é preciso pensar é que quando tivemos os primeiros 10, 15 anos, não havia esta distância enorme entre uma pequena elite que tem muito luxo
e a maioria das pessoas que não tem nada. Exato. Acho que essa preocupação pelo menos existia. Não creio que agora existe com a mesma força. Isto é, você não quer que haja uma minoria que depois inclui, não quer que haja uma sala de jantar onde há só lugar para 15, quando você tem uma família de 150. Depois diz, vamos fazer uma política inclusiva, e de vez em quando aceitamos mais um à mesa. Não pode ser assim. A gente tem que pensar que, por exemplo, esta aposta na agronomia pode ser, na agricultura, perdão, pode ser uma aposta feliz, porque é uma aposta que pode estar aberta para muito mais gente, não é? Pode ser realmente uma coisa... Há setores que podem realmente ser inclusivos para o desenvolvimento. Sim, exatamente. Esta aposta nós acho que temos que nos sentar e colocar todos os partidos a pensarem numa coisa que é tão importante. Se colocarmos toda a gente a pensar na paz, se fizermos isso que fomos capazes de fazer para vencer a guerra civil, exato, toda a gente, a sociedade civil, etc., pensar num modelo diferente, mas eu digo, este modelo não pode resultar. Pois bem, olhamos para um país que está a viver ameaças de tempos em tempos, paz beliscada, falamos de guerra civil, é uma página virada, mas conhecemos várias outras páginas subsequentes com capítulos marcados por sangue e destruição. É um cenário em que a política está praticamente ao serviço de interesses, a guerras com intervalos de paz, e há um povo que está dividido ou que sofre consequência destes dois poderes que não se conseguem unir como irmãos. Que mensagem tem a deixar para este tipo de cenários? Bom, assim, nós sabemos qual é o valor da paz, nós experimentamos na carne, não é? Exato. Então, eu acho que o que está a acontecer em Cabo Delgado pode voltar a acontecer no centro do país, espero que não aconteça mais, mas é uma lição para nós no sentido que é preciso estudar que haver paz não é só ter a guerra ausente, não é só as armas estarem caladas, é realmente estarmos a produzir aquilo que são soluções que, como eu volto àquela imagem, é que façam com que todos se sentem na mesma mesa, não é? Acho que se isso for feito, a possibilidade de haver uma guerra dentro de Moçambique é muito, muito pequena, não é? Pois bem, estamos já na reta final desta conversa, mas não deixaria de fazer uma última questão, tem que ver com vários prémios. Quais são os outros sonhos que a Mia tem pela frente, ou que de nível ou patamar sonha chegar? Não, eu já não sonho, quer dizer, eu sonho ser um homem feliz sempre, isso sim. Mas repare, assim, nunca sonhei com um prémio, nunca. Não quer dizer que eu não fico feliz quando ganho o prémio, mas a minha estratégia é pensar que eles não existem. É distrair-me em relação a isso, porque seria muito infeliz que eu seria uma pessoa infeliz que tivesse a associar que é outra coisa que é terrível na nossa sociedade agora, ter fama e ter sucesso é uma coisa que é o ideal. E às vezes as pessoas com sucesso não são pessoas felizes, são pessoas que são altamente solitárias, que não têm fãs, mas não têm amigos. Eu prefiro ter amigos. Pois bem. Mia, não sei quais são as suas últimas palavras neste... últimas palavras neste momento, não as últimas. Mas não, era dar-vos um abraço e dizer que estamos juntos. Eu sempre que sou entrevistado quero dizer que faço parte da equipe, não são vocês que me estão a entrevistar, estamos trabalhando juntos para que haja este espaço informativo que dá lugar a esta cultura que nós temos. Bem. Okay. Obrigado. Um abraço. Foi uma grande hora para mim entrevistá-lo. Naturalmente, continuo carregando esta bandeira do nosso país para fora de portas. Sim, um grande abraço para si. Obrigado. E assim fica a nossa conversa. Estivemos a falar sobre a cultura moçambicana, a literatura. Conversamos também sobre o cenário político e social do país, que afinal são setores também transversais a este setor em que atua o MIA. Obrigado, até a próxima.